Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Escola Virtual do ciclo Encurtar a Distância. O meu nome é Luís e na próxima hora, sensivelmente, estarei a falar sobre como tirar partido da educação para os média digitais na quarentena. Eu gostaria de agradecer a todos os que se juntaram a esta sessão. Sei que estão em diferentes partes do país e de fora do país também. Aqueles que tiraram o tempo para fazer parte desta experiência, como dizia, e que se inscreveram deixando questões relevantes e perguntas que orientam também esta sessão. Eu gostaria também de agradecer à Porto Editora e à sua equipa da Escola Virtual por darem visibilidade a esta temática, que tentarei mostrar que é relevante do meu ponto de vista, e também de confiar em mim para fazer esta formação online, que para muitos de nós será uma novidade. Bom, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre mim. Creio que é justo fazer uma brevíssima apresentação sobre o meu percurso. Como podem ver, tenho dedicado algum tempo ao estudo da tecnologia educativa, da educação para os média, tudo sempre ligado às práticas pedagógicas. Já tive a oportunidade de ser professor tanto no ensino básico como no secundário, mas nos últimos anos tenho estado ligado mais ao ensino superior. Uma das atividades que mais me ocupa neste momento o meu tempo é de facto a formação dos professores na universidade onde eu trabalho no Reino Unido há já alguns anos, e faço também alguma investigação no domínio da educação para os média e da literacia digital. Se quiserem dar uma vista de olhos ao livro que aí coloco, é o resultado da publicação de um estudo em que estive envolvido. Qual é que é o aspecto mais importante do meu ponto de vista? É o facto de ser pai de duas crianças, uma de 11 anos e a outra de 2 anos. Acredito que para muitos de vocês esta também será a realidade, são professores e ao mesmo tempo são pais e confrontam-se com este problema de gerir o vosso tempo enquanto educadores para os outros, para os alunos, e também de gerir o tempo em casa neste tempo especial que vivemos de pandemia, que nos coloca vários desafios. Eu gostaria que esta sessão fosse muito informal, numa espécie de diálogo. Eu sei que sou eu que tenho a palavra, mas todos podem utilizar a caixa de comentários. Nos 2 últimos webinars a que assisti, gostei muito de ver a participação, as pessoas colocam questões, há outras que interagem e dão respostas, fazem partilhas. Tudo isto me interessa bastante e creio que é este o espírito que nós estamos a ter de colaboração, se calhar mais até do que fazíamos há uns meses atrás. Mas então, focando nos objetivos da sessão, eu defini 3 objetivos e são bastante ambiciosos, devo dizer. O primeiro é demonstrar como é que a educação para os média é, por estes dias, mais importante ainda do que era antes. Gostaria de me debruçar um pouco sobre como nos tornarmos imunes ao vírus da desinformação, pegando nesta metáfora que vivemos hoje em dia do vírus, do coronavírus, e também como tirar partido dos aparelhos digitais que temos em nossas casas, não só para aprender, mas também para comunicar. E estes objetivos da sessão estão ligados a um outro, que é tentar focar-nos no lado positivo. Eu espero que não levem a mal, mas eu gostaria exatamente de olhar para esta situação que é, por natureza, muito difícil e muito complexa, mas tentar ver quais são os aspectos que nós podemos tirar, os positivos, as oportunidades que daqui podemos e o crescimento que podemos ter. Espero que concordem comigo nesta parte e nos objetivos da sessão. Em termos de estrutura, eu defini 6 partes. Todas elas serão bastante breves e depois vamos nos focar na parte final nas ideias práticas para promover a educação para os média. Naturalmente, vamos começar com uma definição do que é a educação para os média digitais. Eu vou referindo muitas das vezes as questões que vocês fizeram e algumas delas iam nesse sentido. Afinal, o que é isto da educação para os média? O segundo aspecto tem a ver com a utilização dos ecrãs e fazer algum sentido daquilo que está a acontecer nas nossas casas e nas casas dos nossos alunos. O terceiro aspecto fazia parte da descrição dos objetivos
da formação, quando vocês tomaram contacto com ela, tem a ver com passarmos algum tempo a tentar compreender e fazer sentido o fenómeno das fake news e da desinformação que acabam por contagiar. Um quarto aspecto tem a ver com aprender com e sobre os média. Ou seja, qual é que é a diferença de aprendermos através dos média e aprendermos acerca dos média. E como eu disse, na parte final teremos ideias práticas para promover e implementar a educação para os média, não só com os vossos alunos, mas também com os vossos filhos em casa, se for caso disso. Finalmente, vou dedicar algum tempo a responder às vossas questões. Elas são muitas, são bastante interessantes, mas também ao longo dos vários tópicos procurarei remeter para elas, neste sentido de promover um diálogo, em vez de ser eu pura e simplesmente a falar para uma câmara. Bom, começamos então com a definição da educação para os média digitais. Pelos comentários eu pude ver que alguns já estão mais familiarizados com este tópico. Para todos, para começarmos ao mesmo nível, eu diria que é curioso que achamos que isto é bastante recente, mas um documento muito importante, até que acaba por situar o início da área, ou definir o início da área, é a Declaração de Grunewald, um documento patrocinado pela Unesco, que data já de 1982. Ora, se eu não me engano nas contas, já lá vão quase 40 anos. E o que é que se dizia nesse documento? Dizia-se o seguinte: a escola e a família partilham a responsabilidade de preparar os mais jovens para viverem num mundo de poderosas imagens, palavras e sons. Ora, isto parece que se adaptaria àquilo que nós vivemos atualmente, não necessariamente relacionado com a pandemia, mas viver num mundo de poderosas imagens, palavras e sons é aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Como é que nós lidamos com tudo isto? Avançando um pouco mais no tempo, cerca de 10 anos esta parte, a União Europeia, através da Comissão, por exemplo, tem pegado nesta definição de literacia mediática, dizendo que é a capacidade de aceder aos média, de compreender e avaliar de modo crítico os diferentes aspectos dos média e dos seus conteúdos e de criar comunicações em diversos contextos. Eu sublinhei estes verbos, que é aceder, compreender, avaliar de modo crítico e criar. Ora, estas dimensões são relevantes para a educação para os média. O facto de podermos aceder aos meios, de conseguirmos abrir um computador, de conseguirmos ver no telemóvel, de conseguirmos abrir um site, de fazer uma série de procedimentos, de abrirmos um jornal, mas também de compreender e avaliar a qualidade desses mesmos conteúdos. E uma dimensão muito, muito importante tem a ver com o criar, para não sermos só participantes passivos, no sentido de não fazermos nada, mas também de nós próprios nos obrigarmos a fazer parte e participarmos ativamente. Ora, vocês terão reparado que eu falava em educação para os média, mas também depois comecei a falar em literacia mediática. Ora, há aqui uma série de nomenclaturas que surgem associadas à educação para os média, nomeadamente literacia digital, literacia para a informação, educação para a cidadania, etc, etc. E elas certamente terão alguns enfoques diferentes, mas eu gosto de associá-las e pensar que há um interesse em comum. E um deles é exatamente que é fundamental para a educação para a cidadania. Se nós pensarmos em todas as tarefas que os média digitais nos proporcionam, nós percebemos que não podemos ser cidadãos ativos se não formos capazes de utilizar esses meios para receber a informação, e isso vai definir, por exemplo, as nossas opções partidárias, os projetos que achamos que são importantes, para fazer parte da comunidade, etc, etc. Uma dimensão que tem surgido nos últimos anos e que a educação para os média a tem abraçado de uma forma muito ativa, tem a ver com a proliferação de notícias falsas, de desinformação, de manipulação dos factos e que cria a necessidade de promover estas competências críticas. É curioso, eu gostei mesmo muito de ler os vossos comentários, porque dizia um dos participantes que até na própria área em que se movimenta tem dificuldade em definir o que é verdadeiro e o que é falso. Quanto mais um aluno, uma criança, um jovem, para definir aquilo que é realidade e aquilo que não é. E por isso é um assunto muito importante
Espero que hoje deixe algumas pistas interessantes para as vossas práticas, mas certamente é algo que nós teremos de continuar a aprender, até porque está em constante mudança à medida que os meios mudam e há outras formas de nos fazer chegar a informação. Outro aspecto que eu acho que também é fundamental na educação para os média tem a ver com a junção das redes sociais com a quantidade de informação pessoal que nós partilhamos. Sobretudo nos últimos tempos, estamos a fazer sessões online em que se pode ver o nosso contexto, ou nas redes sociais dizemos muito daquilo que nós gostamos, aquilo que nós fazemos, o que é que comemos, para onde viajávamos, quais são as consequências dessa quantidade de informação que nós partilhamos. É porque o preço do gratuito, se calhar, é algo que também nós devemos pensar, sobretudo quando lidamos com crianças e com jovens. Bom, são todos temas que me apaixonam, espero que vocês também tenham algum interesse e que isso faça sentido, como eu dizia, nas vossas práticas pedagógicas. Voltando ou virando para o segundo tópico, como eu disse, serão coisas sempre muito breves para nos concentrarmos nas atividades. Ora, o que é que acontece? É que nós temos acesso à informação, sobretudo nos tempos em que vivemos, através dos vários ecrãs. Há um exercício que eu gostava de fazer pré-pandemia, que era pedir aos colegas, aos participantes, aos formandos, dependendo do contexto, que imaginassem um mundo sem ecrãs. Por exemplo, uma manhã, um dia, uma semana, o que é que aconteceria se por algum motivo vocês não pudessem ter um acesso a qualquer ecrã? Estamos a pensar em televisão, em telemóvel, em computador, tablet, consola, GPS, smartphone, ecrã com informação dos transportes. Nós, de facto, fazemos uma série de operações, levantar dinheiro, aceder aos nossos dados bancários, sempre intermediados por um ecrã. Na verdade, a comunicação acontece muito desta forma. E até nas próprias relações amorosas, não é? Como nós vemos, é uma forma também de estabelecer contacto e iniciar esse tipo de relações. Agora, se daí fôssemos para o tempo em que vivemos de quarentena, o que é que seria da nossa vida se não tivéssemos acesso aos ecrãs? Seria certamente mais difícil estarmos a passar por esta fase de confinamento, porque estaríamos mais distantes uns dos outros. Certamente. Ora, este é um dos aspectos que eu gostaria de realçar, que é uma das coisas que se calhar há 3 meses eu não incentivaria as minhas crianças era ligarem-se às máquinas, como eu digo aqui. Porque, aparentemente, quem pode trabalhar de casa, quem tem essa oportunidade e quem tem acesso a esses dispositivos, está, de certa forma, ligado às máquinas, tanto os adultos como as crianças. Ora, como eu dizia, se há 3 meses, eu diria, há que evitar os ecrãs, sobretudo com as crianças mais pequenas. Nesta altura, eu creio que o que é importante é nós conseguirmos arranjar rotinas que nos permitam trabalhar, ter os nossos compromissos profissionais. Se temos a aula, como é que nós fazemos com as crianças mais pequenas para as manter entretidas? Se calhar não são as sugestões dos especialistas, nomeadamente pediatras, em que as crianças passem muito tempo nos ecrãs, mas não temos outra forma. Portanto, vamos continuar ligados às máquinas por mais algum tempo e isso, nesta altura, não creio que seja necessariamente mau. E a mesma coisa acontece com os nossos alunos, que estão ligados através dos seus ecrãs também para conseguir comunicar com os professores e receber as atividades e completar todos os exercícios que vocês preparam para eles. No entanto, eu creio que é importante pensar em alguma gestão do tempo passado em frente a esses mesmos ecrãs. Será que podemos criar rotinas? Será que nós podemos pensar, por exemplo, depois de jantar não há mais televisão ou não há nada individual, pelo menos? Vamos tentar fazer aqui uma atividade que seja importante para todos nós, até para fazermos uma espécie de desintoxicação digital e de nos afastarmos um pouco desses ecrãs. Ora, este é um dos paradoxos, não é? Nós agora incentivamos as crianças a ligarem-se aos ecrãs, que era uma coisa que há pouco tempo, se calhar, não faríamos com tanta facilidade. E faz parte de um conjunto de paradoxos que eu encontrei neste tempo de confinamento. Eu creio que eles são bastante interessantes e porque nos fazem pensar, quase sorrir, se não me levam a mal por falar desta forma.
Creio que em muitos dos casos vocês não usariam ou não permitiriam que os alunos utilizassem o telefone de forma regular na sala de aula, por uma questão de gestão do espaço e das atividades. Mas hoje parece que a escola passou a entrar através do telemóvel, pelo menos para alguns dos alunos. Ou seja, o telemóvel antes proibido na sala de aula, hoje é a forma de entrar a própria escola na casa das crianças. O segundo paradoxo é estarmos distantes fisicamente, mas, na verdade, fazemos presente na casa uns dos outros. É curioso que, sobretudo quando ligamos em sessões síncronas, conseguimos dar uma espreitadela aos sítios onde as pessoas estão. E recordo-me que uma história que se passou comigo, uma altura trabalhava como professor no ensino básico e tive que visitar a casa de um aluno, e o facto de ter conhecido o contexto dele permitiu-me compreender melhor as atitudes daquele aluno. Portanto, neste ambiente em que estamos distantes fisicamente, na verdade, muitas das vezes conseguimos encurtar estas distâncias, lá está o título deste ciclo de webinars, e fazermos presentes nas casas uns dos outros, o que é também, por si só, bastante interessante. O terceiro ponto, um bocadinho provocador, se calhar, que é nunca houve uma melhor altura para ultrapassar uma pandemia do ponto de vista dos ecrãs, porque temos acesso com alguma facilidade à internet de banda larga, os telemóveis são smartphones, também têm acesso podemos ver vídeos, podemos fazer montes de coisas com os próprios telemóveis, se calhar temos Netflix, dá para entretenimento, uma série de coisas que há 10 anos não seria possível fazer. No entanto, e nós temos reconhecido isso, nem todas as pessoas têm exatamente as mesmas ferramentas, aparelho, banda larga, conteúdos, e isso é importante nós reconhecermos e tentarmos fazer com que esses alunos, nomeadamente, não fiquem mais para trás do que já estão. Finalmente, um outro tópico um outro paradoxo que eu acho também interessante é que, até para fazer face a essa desigualdade em termos de acesso a aparelhos digitais, e que algum poder local, por exemplo, tem tentado resolver, mas uma das formas que foi encontrada é recriar a telescola. E não deixa de ser curioso, porque se nós há 3 meses pensássemos que iria haver uma telescola, diríamos isto não faz sentido absolutamente nenhum. E então estamos a utilizar novamente a televisão para ensinar. E relacionando com a educação para os média, este foi um tema muito forte durante muitos anos, estudar a televisão educativa, como é que nós aprendemos com a televisão. E creio que vamos voltar a ter de estudar este tópico da televisão. Enfim, dar conta destes paradoxos do tempo em que vivemos, porque só a partir da reflexão da realidade em que nos encontramos é que nós podemos encontrar algumas estratégias que sejam significativas, que sejam importantes e que de certa forma façam face a alguns dos problemas que nós entretanto detectarmos. Um desses problemas é sem dúvida a informação falsa, que tende a circular muito rapidamente, se calhar tão ou mais rápido do que o próprio vírus. Bom, um primeiro aspecto. O que é isto de fake news? Bom, a tradução literal é notícias falsas. Em todo caso, eu acho que é importante não só percebermos que elas têm uma tipologia diferente, sem entrarmos em muito detalhe, mas também dar-nos conta que se calhar este fenómeno não é assim tão recente quanto isso. Mesmo quando não se falava em fake news, sempre soubemos que uma notícia não era sempre uma construção. Passava por vários filtros. Não era, naturalmente, uma cópia da realidade. Há sempre interesses, há sempre formas de ver aquilo que se está a noticiar. O que acontece é que as redes sociais aceleraram este processo, não só de criação, mas também de divulgação de informação falsa. E isso é que é talvez a grande novidade. Olhando agora para as tipologias de notícias falsas, e elas têm naturalmente gravidade diferente, mas começando, por exemplo, pelo clickbait. Neste caso, é muito focado nos títulos das notícias, que muitas das vezes eles são feitos de forma a que nos apeteça clicar e partilhar. Mas depois o corpo da notícia não tem necessariamente a ver com aquilo que é dito no título. E, portanto, estamos a criar uma informação errada porque simplesmente só lemos e só partilhamos o título. E vocês sabem que quando partilhamos o título, uma notícia através do
das redes sociais, do WhatsApp, aquilo que gera é uma pequena imagem com o título. E se calhar a maior parte das pessoas nem se dá ao trabalho de ler o resto da informação e acaba por partilhar, e aquilo que vale é o título e já não a informação que lá está. Outro exemplo, o conteúdo patrocinado. Acontece muitas vezes que uma notícia adota o mesmo design, a publicidade adota o mesmo design das notícias, assim é que é. E para um utilizador mais distraído, ou o primeiro impacto aquilo é uma notícia, e na verdade é uma informação que é patrocinada, que é paga e que é publicidade, mas utiliza este estratagema visual. E também existem notícias falsas porque pura e simplesmente foram fruto de erro ou desconhecimento. Agora, o que acontece é que os jornais e os meios de comunicação ditos sérios e de referência tendem a reconhecer esse erro, pedem desculpa e tentam melhorar nos seus processos. Há outro tipo de notícias e aí já entramos numa desinformação, porque apresenta dados intencionalmente manipulados com vista a induzir em erro e a esconder factos. Ou conspiração. Procura promover ceticismo relativamente a factos comprovados e aceitos pela comunidade científica, recorrendo a medos e a incertezas. E é isso que acontece hoje em dia, muito facilmente nós percebemos que há terreno para estas conspirações crescerem, precisamente porque estamos numa situação de fragilidade comunitária. Portanto, tem aqui terreno fértil. Depois há a militância, onde nós encontramos factos sempre positivos para o lado que nos interessa e ocultamos os outros. E depois temos notícias em que espalham mentiras e outras meias verdades, e é mais difícil combater porque a mistura torna aquilo, de certa forma, passível de existir. Um outro aspecto que eu gostava de referir é também a sátira. Este fenómeno das notícias falsas existe já há muito tempo também deste ponto de vista. Não sei se estão familiarizados com o Inimigo Público, que surgiu como o suplemento do jornal O Público, em que aquilo que aparece são realmente notícias falsas. Procuram gozar, portanto, fazer uma sátira à realidade que está a acontecer. E, pelos vistos, é uma forma bastante eficaz, porque nos faz rir e coloca, ridiculariza alguns dos aspectos que vão acontecendo. Portanto, isto é um bocadinho o que é que o fenómeno das notícias falsas, e vocês foram dizendo nos comentários que é difícil perceber, é difícil, e depois como é que nós vamos explicar aos alunos. Eu tenho algumas sugestões, só um bocadinho mais neste slide, que é, do ponto de vista das disciplinas, como é que nós podemos trabalhar isto. Olhem, tenho visto excelentes trabalhos através do Facebook, por exemplo, de pessoas a criticarem alguma notícia que aparece e que não estava bem feita. Do ponto de vista matemático, por exemplo, será que todos os gráficos são fiáveis? Será que a forma como eles fazem as proporções não induzem uma certa visão daquilo que está a acontecer? Ou se pensarmos, por exemplo, numa perspectiva da disciplina de História, será que podemos recuperar notícias da pandemia que aconteceu há um século atrás e comparar a aproximação, a forma como as pessoas foram notificando? É porque houve, de facto, também manipulação da informação em alguns países, pelo facto de estarmos em guerra. Se calhar estamos a ver fenómenos bastante idênticos. Do ponto de vista do português, do ponto de vista da filosofia, por exemplo, o que é a verdade? Hoje em dia o que nós temos em jogo é exatamente definir a verdade. E para muitas pessoas é fácil encontrar aquilo que foi batizado como a realidade alternativa. E, portanto, o que é a verdade? São apenas algumas ideias de como é que as disciplinas podem pegar nestas temáticas. Eu creio que importante é reconhecer que esta desinformação tem vários níveis e alguns deles são difíceis de detectar. Dando um exemplo, o alarmismo, ligado também com aquilo que eu já disse, utiliza fontes não credíveis. Muitas das vezes acontece uma universidade no Japão e nós não temos forma de confirmar isso. Ou utiliza informação desatualizada de há 2 ou 3 anos ou há 4 anos e que hoje em dia parece estranha e, portanto, não faz sentido. Utiliza outra vez essa estratégia de fora de contexto, mas é muito pouco crível. Por exemplo, quando vocês veem uma mensagem no Facebook ou noutras redes a dizer atenção, vejam isto rápido, diz-se que as cascas de banana ajudam a proteger contra o cancro no pâncreas, mas a indústria farmacêutica não quer que nós saibamos. Bom, isto é relativamente simples de perceber que não há qualquer base de verdade nessa informação e devemos, por isso, simplesmente deixar de partilhar e quebrar ali
digamos, o contágio da informação, porque senão ela continua a surgir por aí fora. A ausência de contexto é um aspecto muito importante, porque muitas das vezes pegamos numa imagem que não diz respeito à notícia e ela condiciona a leitura. Ou pegamos num vídeo que também ele próprio está fora de contexto, ou fazemos uma montagem que não é real, juntando pessoas, mas outra vez utilizamos meias verdades e isso faz com que a notícia pareça de alguma forma verdadeira, ou as pessoas que acreditam nesses factos apegam-se pelo menos a essa parte. As teorias conspirativas é muito difícil de estabelecer sequer diálogo, mesmo nas redes sociais, quando há pessoas que têm uma forte crença religiosa ou política ou outra, e é muito difícil, de facto, haver qualquer tipo de comunicação e de discussão, porque as pessoas vivem nessa bolha informativa e não querem sequer sair dela para perceber que há outras perspectivas. Um último nível, que é o chamado deepfake, e que é muito difícil de detectar, pois recorre a ferramentas mais sofisticadas. É possível, por exemplo, manipular um vídeo de uma figura pública e colocar palavras que não foram ditas por essa figura pública. Ora, isso é realmente perigoso, porque nós confiamos ainda muito na prova do vídeo, a pessoa que disse, e de facto há possibilidade de fazer já esse tipo de manipulação. Em termos de boas práticas para combater a infodemia ou a epidemia da desinformação, eu acho que são conceitos também interessantes e que nos remetem novamente para a realidade que vivemos por esta altura. Eu creio que algumas formas mais ou menos clássicas de nós verificarmos se a informação é falsa ou não. Primeiro, as fontes. Pode ser a fonte da notícia. Não se esqueçam também que os alunos se calhar não leem necessariamente notícias nos jornais, ou a maioria, mas recebem imagens no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no TikTok. Verificar se essas fontes são credíveis. Portanto, a fonte da notícia, a fonte de quem partilha. Eu acho que, se calhar todos nós conseguimos identificar um conjunto de pessoas que temos no nosso grupo de amigos que têm por tendência a partilhar informações que nós sabemos que não são verdadeiras. Portanto, tudo que vem dali, daquela fonte, à partida, já não damos muita credibilidade. Um segundo aspecto tem a ver já com um outro nível, que é verificar se os elementos batem certo. Outra vez, o título, a data, se tem autor, se os elementos gráficos fazem realmente sentido. Então começamos já a entrar um bocadinho mais no conteúdo e nos elementos visuais. Um outro aspecto que é muito fácil hoje em dia fazer é confirmar noutros meios ou noutras fontes o teor dessa informação. E se ela parece sobretudo muito estranha, nada como uma rápida pesquisa no Google para nos definir, para nos dizer se realmente aquilo é verdade ou não. Já agora, se calhar conhecimentos técnicos ajudam tanto a confirmar essas fontes, essa notícia noutras fontes, como até em definir os elementos ou identificar os elementos gráficos. Por exemplo, não sei se tem como prática fazer isto, mas o Google tem uma parte em que nos permite pesquisar nas notícias simplesmente. Ora, isso dá-nos acesso não a toda a informação que está no Google, mas especificamente nas notícias. E isso permite-nos também ir aos jornais de outros países, ou seja, verificar aquilo que está na fonte. E alguns alunos terão a possibilidade de ler noutras línguas, nem que seja espanhol ou inglês. E lá está, estamos a trabalhar também elementos diferentes das línguas que nós temos também, estamos a ensinar na nossa escola. Finalmente, o último aspecto, eu diria que pensar antes de partilhar. Contar até 7, contar até 10. E perceber se há algum efeito positivo naquilo que vamos partilhar ou, ao contrário, se há um risco grande de estarmos a partilhar informação falsa. Alguns dados muito recentes desta semana têm demonstrado que esta época de quarentena tem sido especialmente fértil na criação e na divulgação de notícias falsas. Porquê é que as pessoas criam notícias falsas? Esta é uma pergunta que eu me coloco. Eu diria que há várias motivações. Primeiro, porque as pessoas gostam de chamar a atenção, ou porque isso lhes traz mais visibilidade para os websites ou para os canais de YouTube que têm, porque isso também lhes permite ganhar adeptos das suas ideologias político-religiosas e outras, ou por isso simplesmente porque gostam destes comportamentos disruptivos, como nós temos a todos os níveis na sociedade. E eu creio que é mesmo muito, muito importante nós conseguirmos criar este sentido crítico e preparar os nossos alunos para viver nestes meios, como dizia nos documentos que eu citei,
de imagens e sons e informação muito poderosos. O último aspecto a mencionar é que a desinformação pode realmente matar. Pode matar literalmente. Vemos aqui esta imagem de alguém que está digamos, a defender o não uso das vacinas e a insinuar que a criação do vírus veio do Bill Gates, por exemplo, mas também pode matar as nossas democracias, porque, como eu já referi, se nós tomarmos decisões em termos de eleições, em termos das pessoas que apoiamos, dos valores em que acreditamos, a informação que nos é dada e que não é verdadeira, naturalmente, estamos a equivocar-nos. Por isso, deixava com esta mensagem forte que a desinformação pode realmente matar, na medida em que há pessoas que ainda defendem que não existe esta doença, que, por exemplo, um caso concreto, os caixões que vemos no Brasil estão a serem enterrados, mas sem pessoas lá dentro, portanto, ou que nunca há nenhuma confirmação de uma pessoa a morrer com o vírus porque não há possibilidade de fazer autópsia, etc, etc. E há de facto pessoas a confiar nessa informação e isso é especialmente grave, diria eu. Bom, esta foi a parte sobre a desinformação. Mais à frente retomarei ainda com algumas ideias de atividades e também olhando para as questões que fizeram. Gostaria, no entanto, agora de me focar um bocadinho nesta dicotomia entre aprender com e sobre os média. Não sei se será necessariamente uma dicotomia ou se elas estão mais conectadas do que outra coisa. Bom, primeira coisa, e olhando para o aspecto positivo, que eu acho que é o aspecto mais positivo desta situação em que nos encontramos, que é, estamos todos, professores, alunos, pais e sociedade em geral, a aprender novas competências digitais para poder ensinar e aprender. Eu diria que se o nosso eu se pudesse cruzar com o eu de há 3 meses, de janeiro, ficaria muito surpreendido, o eu de janeiro, com a quantidade de competências que adquirimos, com a capacidade de ligar uma série de ferramentas sobre as quais nunca tínhamos ouvido falar e de repente parece que utilizamos vocábulos novos que fazem parte de uma linguagem já muito hermética. Garantidamente, se nós pudéssemos conversar com as nossas pessoas em janeiro, iríamos ficar, essas pessoas em janeiro, muito surpreendidos com o avanço que nós demos. Eu sei que há muitas pessoas ainda em dificuldade, sem saber como resolver uma série de situações, mas a verdade é que estamos a aprender. Estamos a aprender em conjunto. E é um enorme esforço coletivo para implementar o ensino à distância. Tenho visto, nomeadamente, grupos no Facebook em que as pessoas colocam dúvidas, temos logo respostas, alguém a responder com um vídeo, a mostrar como é que se faz aquela operação. Tem sido absolutamente extraordinário. Eu acho que colaboramos agora muito mais do que alguma vez fizemos em termos de aprendermos uns com os outros e a construir esta ideia de comunidade de aprendizagem. E, portanto, eu gostaria de me fixar também neste aspecto positivo. E para os alunos, eu creio também que é importante que eles estejam a aprender novas competências digitais e até perceber que é possível aprender com os aparelhos que eles antes utilizavam só para divertimento, nomeadamente o telemóvel. E, portanto, ter esta percepção de que estas ferramentas, estes dispositivos, lhes vão ser úteis também em termos de trabalho e de aprendizagem, é, por si só, um aspecto bastante relevante sob o meu ponto de vista. Ora, qual é que é então a diferença entre aprender através, ou aprender com, e aprender sobre? Eu diria que do lado esquerdo, no ponto de cor de laranja, é uma perspectiva mais utilitarista da tecnologia. Ou seja, eu posso aprender, o caso dos vídeos, eu posso aprender sobre história, sobre lugares, sobre experiências científicas e vocês poderão encontrar recursos absolutamente fabulosos já feitos que vocês podem utilizar nas vossas práticas letivas. Os alunos podem aprender como fotografar, tocar um instrumento, utilizar uma app, avançar no próximo nível de jogo. Isso também é possível fazer em vários canais, nomeadamente no YouTube e outros. Ou então, simplesmente ouvir, aprender letras de músicas ou truques para jogos. Enfim, a lista poderia ser infindável. Aprender com os vídeos. O outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é aprender sobre. E nesse sentido por exemplo, se nós pedirmos aos nossos alunos, como parte das atividades, para criarem um vídeo
sobre um determinado tema que vocês estejam a trabalhar na escola e depois partilhá-lo com o professor, o que é que vai acontecer? Eles vão ter que começar a compreender o processo de criação, planear, criar um guião. Vão também debruçar-se sobre aspectos técnicos, como editar, como fazer o upload. Depois podem confrontar o trabalho ou ter feedback dos próprios colegas, ver o que é que os colegas fizeram. E aí já passamos por uma dimensão de aprendizagem sobre esta ferramenta. E garanto-vos que da próxima vez que estiverem a ver vídeos, eles já irão olhar de uma outra forma, porque já têm uma espécie de iniciação à gramática visual ou audiovisual, e isso é muito rico. Nomeadamente até para detectar fenómenos como as notícias falsas, porque percebemos se é montagem, se aquilo é real, se é espontâneo, etc. Ou seja, o facto de permitirmos que os alunos aprendam sobre estas ferramentas, estamos a dar-lhes a possibilidade de eles evoluírem nessa parte mais técnica. Muito rapidamente neste slide, havia muito para explorar, eu gostaria só de referir, de rebater este mito dos nativos digitais, e vocês referiram-nos nas vossas questões. Vocês terão dado conta que os vossos alunos, afinal, não sabem tanto sobre uma série de ferramentas como habitualmente assumimos. E então é preciso, de facto, ensinar-lhes sobre o Word, sobre áudio e dar-lhes a oportunidade para aprender. Muitas das vezes é só permitir que eles façam essas tarefas. É importante promover uma presença digital positiva, a forma como eles interagem nas aulas, nas redes sociais. Não é necessário fazer bullying, portanto, promover esta ideia de que nós temos um ambiente que podemos cuidar online ou podemos conspurcar, e não é isso que queremos que aconteça. Em tudo isto é importante termos atenção à pegada digital, àquilo que nós deixamos em termos de dados e no que toca à segurança dos dados e das informações que partilhamos. Um outro aspecto muito importante a que se refere a imagem que ilustra este slide é de, por algum momento, parece que nós suspendemos a atribuição dos créditos aos materiais que nós usamos. Recebi ontem precisamente um e-mail de uma colega a dizer: tenho aprendido mesmo muito por causa de passar os meus materiais para a educação à distância, mas ao mesmo tempo nunca pensei que isto desse tanto trabalho. E é verdade, se vocês agora estão a desenvolver essas atividades, apercebem-se que qualquer questionário, qualquer tarefa demora 3, 4, 5 ou 6 vezes mais do que demoraria numa situação de sala de aula física. Então, o facto de nós estarmos a criar não significa que não o podemos partilhar com os outros, mas não é necessariamente para ser usado como se fosse dos outros. Obviamente temos que dar crédito a quem criou. E isso é muito importante, nomeadamente em todos os conteúdos que nós temos disponíveis, não fazer de conta que aquilo foi criado por nós, mas darmos o devido crédito. Finalmente, refletir sobre o poder da tecnologia. Nós achamos que a tecnologia por si só resolve todos os problemas, nomeadamente as competências digitais, como eu dizia há pouco, e na verdade não é bem assim, e às vezes cria novas desigualdades, e temos que ter em atenção as pessoas que estão nas margens, aquelas que ou não têm acesso, ou não têm ferramentas, ou não têm um background que lhes permita, de facto, estarem tão motivadas para estudar. Todos estes tópicos daria matéria para mais conversa, mas vamos avançar para aquilo que eu creio que é o grande objetivo de todos vocês que estão a assistir a este webinar, que é, então, algumas ideias práticas para realmente implementar a educação para os média nas minhas disciplinas ou no meu ambiente familiar. Uma primeira sugestão que eu daria parece se calhar surpreendente, mas é baseado em objetos físicos. Neste caso, o Lego. Porquê Lego? Por dois motivos. Porque tendencialmente é um tipo de brinquedo que temos em casa, ou muitas pessoas têm. A segunda razão é porque é uma coisa que está bastante na moda de utilizar Lego, e não necessariamente num público infantil. Até pode ser mais para o segundo e terceiro ciclos e até universitário. Que é o seguinte: podem pedir aos vossos alunos para fazerem uma construção de Lego para representar ideias abstratas. Por exemplo, notícias falsas, manipulação e desinformação. O que é que acontece? Eles irão fazer uma construção e depois têm que apresentar ou mandar para o professor, da melhor forma que vocês encontrem para fazer essa entrega do resultado final, e exploram isso, exploram esses temas
e permite estar a falar sobre conceitos bastante abstratos de uma forma bastante física e tangível. Para além do mais, de fazer uma exposição oral e de trabalhar a oralidade também. Outra atividade que eu chamei ver ou não ver as notícias, poderia ser eis a questão. O que acontece é que nós temos sido bombardeados com notícias, com informação e qual é que é a vantagem, por exemplo, para as crianças estarem a assistir constantemente a esses blocos noticiosos? Eu acho que temos de ponderar quais são realmente os ganhos do ponto de vista das crianças e se o excesso de informação não vai criar antes ansiedade e outro tipo de situações que nós queremos evitar. Por outro lado, podemos incentivar a leitura de jornais em formato digital, mas também impresso. E já agora gostaria de lembrar que uma das formas de nós combatermos as notícias falsas é exatamente apoiarmos os meios de informação que nós consideramos que trazem valor à sociedade. Ora, se nós passamos a partilhar os PDFs com os jornais que foram obtidos por alguém que pagava a assinatura, de certa forma estamos a impedir que essas pessoas tenham o retorno do investimento. E lá está, vivemos também num paradoxo. Nunca antes precisámos das notícias e de boa informação como agora, e a verdade é que as empresas de comunicação social têm grandes problemas em termos de obter rendimento que lhes permita contratar mais profissionais e dar-nos informação ainda de mais qualidade. Então a atividade que eu diria, que eu sugiro, é no papel, por exemplo, cortam o título da notícia e deixam a notícia. E depois podem ou começar com o título e imaginar a história, o que era a notícia, ou ao contrário, lerem a notícia e criarem um título e depois compararem. Já mencionei que esta parte do título é realmente importante porque muitas das vezes é o único elemento de informação que nós acabamos por ler. Para além do mais, podemos incentivar que os nossos alunos procurem a notícia em várias fontes e comparar quais são as aproximações e porque é que é diferente, não só no ponto de vista da escrita, mas também dos elementos visuais e como é que isso condiciona também a nossa percepção dos factos. Obviamente estas coisas podem ser feitas no ambiente familiar, mas também incorporados quer na aula de português, quer noutra aula, em que o tema da notícia seja relevante para o assunto que vocês estejam a trabalhar. Pode ser, por exemplo, as ciências da natureza, se o tópico é as vacinas ou se é outro tipo de material que esteja relacionado com aquilo que se passa. Outra ideia de atividade que foge um bocadinho do âmbito educativo da escola formal, mas tem a ver também com como é que nós utilizamos os ecrãs para nos relacionarmos com os mais velhos, porque estão afastados, nomeadamente os avós, sentem naturalmente saudades dos seus netos, e então podemos incentivar as crianças, sobretudo as mais pequenas, a utilizarem a função áudio do WhatsApp. Sabemos que as crianças tendem a não gostar de falar muito ao telefone e sabemos também que os mais velhos muitas das vezes não têm aquela capacidade de escrever rapidamente e mesmo às vezes nem conseguem ver bem as letras. Por isso, se os incentivarmos a trocar mensagens de áudio, e é muito fácil gravar, parece que a comunicação se torna mais humana e temos o tom da voz e torna-se mais quente e faz mais companhia também para o outro lado. E esta ideia de utilizarmos os meios de comunicação para nos ligarmos aos mais velhos é também quase um dever cívico de fazer com que eles se sintam acompanhados e não isolados nesta situação. Finalmente, uma outra atividade que eu chamei comunicar não verbalmente, apesar de, na verdade, incluir muitas das vezes palavras, que tem a ver com a criação de memes, que são imagens ou imagens animadas ou paradas e que têm geralmente uma figura ou que têm uma animação e depois um texto muito breve. Mas que nós lemos este texto quase de forma como lemos a imagem, ou seja, não é uma leitura como se fosse um texto tradicional. Por isso é que eu digo que é comunicação não verbal. Mas costuma ser muito do agrado e muito eficaz com as crianças e com os jovens. E neste caso podíamos pedir-lhes que criem. Havia uma pergunta que dizia: como é que eu posso animar mais uma pergunta vossa quando da inscrição, dizia: como é que eu posso animar mais o Facebook da escola ou o blog da escola? Olhem, por exemplo, criando uma competição de memes, sugerindo uma ferramenta para criar e ganharia aquele que tivesse mais likes. Ou seja, está muito dentro do espírito dos médias sociais
e promove também a criação em vez de apenas um consumo dos média. Esta atividade que eu proponho é, na verdade, um conjunto de recursos muito interessante, onde podem encontrar muitas outras ideias e muitas outras atividades. Eu começaria por esta da direita, 7 dias com os média, e é curioso porque este webinar coincidiu com esta semana, onde se celebra, digamos, a presença mediática na nossa vida em Portugal. E por isso, se procurarem mais informações, vão ver bastantes indicações, sugestões de figuras públicas sobre, por exemplo, como lidar com informação falsa. O MILOps é um observatório sobre média, informação e literacia e também elenca uma série de atividades, algumas delas destinadas especificamente a este tempo que vivemos. Gostaria de mencionar mais 2. O Público na Escola, porque faz parte da história da educação para os média em Portugal e, em boa hora, foi uma aposta novamente do jornal O Público, e aí podem encontrar muita informação e para trás, nomeadamente sobre os jornais escolares. E essa era outra dúvida que vocês colocavam. Qual é a melhor forma de fazer um jornal escolar? Eu diria que hoje em dia tem tantas ferramentas, por exemplo, os blogs, ou por exemplo o WordPress, em que vocês podem criar uma funcionalidade de blog e ao mesmo tempo um site estático, e isso funcionará muito bem como um formato de jornal. Apenas uma sugestão, aqui encontrarão muitas outras. Finalmente, para ligar àquilo que eu estava a dizer de valorizarmos também o áudio e a voz, podem também escutar, que é outra forma de valorizar a voz, a parte da escuta, um programa da Antena 1, Ouvido Crítico, em que tem uma série de reflexões também muito interessantes, com sugestões práticas como abordar a educação para os média, digitais e não só, e que está disponível no formato podcast. Não estou à espera que leiam este slide, mas na verdade elenca apenas alguns dos documentos com sugestões de atividades criadas na comunidade portuguesa, e temos pessoas a fazer trabalho excepcional nesta área. Por isso é bom que consigamos divulgar e que vos consiga fazer chegar estas ideias de manuais, de agenda de atividades, de guias práticos de educação para os média. Como eu disse, os slides estarão disponíveis para vocês daqui a algum tempo. Podem voltar aqui a este slide e ver com calma as várias sugestões que eu dou. Não são exaustivas, há muito mais do que isto, mas tem aqui muita matéria caso tenham interesse em explorar. Finalmente, uma última sugestão, e eu sou suspeito para fazer esta sugestão, mas está relacionado também com a Porto Editora e a Escola Virtual. É um projeto que eles lançaram recentemente, que se trata de uma plataforma de formação online chamada academiavirtual.pt, e fui desafiado a criar um curso de educação para os média, e creio que é uma formação, caso tenham interesse, muito interessante para no fundo, como auxiliar aqueles assuntos que eu fui levantando aqui, e pude também atestar da qualidade de todo o cuidado que tiveram na criação dos materiais, e por isso creio que está um recurso bastante interessante, não só para esta época, mas se tiverem a oportunidade mais à frente e interesse em fazer, em pelo menos dar uma vista de olhos. Bom, como prometido, eu disse que iria focar algum tempo nas vossas questões. Elas, de certa forma, vão remeter para alguns dos aspectos que eu já mencionei, mas é engraçado ver as vossas próprias palavras. Tenho aqui uma dezena de questões que selecionei e vou tentando documentar cada uma delas. Começo com esta primeira, que diz: boa tarde, eu gostaria de saber como utilizar os média digitais numa educação saudável e despertar os alunos para a sua utilização na construção de autoconhecimento em detrimento do lazer. Portanto, a ideia é como é que nós podemos promover uma utilização mais focada na educação, na aprendizagem, em detrimento do jogo e do lazer. Eu gostaria de dizer que eu percebo qual é o problema identificado, mas eu gostaria de dizer que não é necessariamente mau o entretenimento. Gostaria só de dar um exemplo muito concreto que se passou aqui em minha casa. Há uns tempos vimos um filme do Netflix chamado Eduardo, creio, e
e esse filme trata a vida de um diplomata brasileiro que morreu num dos países muçulmanos enquanto estava em missão, mas há uma parte em que fala de Timor e da história de Portugal. Ora, através daquele filme permitiu-nos ir pesquisar uma série de informação sobre a história de Portugal, sobre a nossa vivência dos pais durante o tempo da libertação de Timor-Leste e da criação de um novo país, etc. Ou seja, para dizer que, às vezes, a partir de uma atividade que parecia puramente lúdica, nós podemos construir uma série de atividades de aprendizagem intensa. E elas começam, muitas vezes, a partir do lúdico. O que eu sugeria era que vocês questionassem os alunos sobre as coisas que eles gostam de fazer. É importante, como eu dizia, dar conta dos jogos que eles preferem, quais são os jogos dos amigos, como é que eles interagem, porque é que eles gostam daquilo, enfim, refletir um pouco quais são os elementos que os fazem gostar de um jogo, da narrativa, dos gráficos, e pô-los a falar das coisas que eles gostam, e acho que isso pode ser também positivo para perceber outros aspectos de aprendizagem. Uma questão, a questão número 2, ela já foi de certa forma referida, mas diz o seguinte: eu estou preocupado pelo facto de também ser formador no que diz respeito a ensinar aos jovens literacia na internet e a trabalhar coisas simples como um documento Word ou fazer um áudio. Coisas que já são muito corriqueiras no mundo dos adultos, mas ainda não para jovens dos 10 aos 14 anos. E voltamos ao tema dos nativos digitais. E a minha sensação, muitas vezes, é que nós achamos que os alunos já deviam saber coisas, que já deviam ter aprendido para trás ou que já deviam ter aprendido fora. E, de facto, se calhar há um momento em que eles precisam de aprender a utilizar o Word e as várias funcionalidades em que precisam de saber como criar um ficheiro áudio. E até ao momento em que nós lhes damos atividades nesse sentido, se calhar eles não sentem a motivação. Não estão à espera que um aluno chegue a casa e no seu próprio tempo livre abra um documento Word e comece a escrever só porque sim. Não é propriamente aquilo que será mais expectável. Como melhorar, terceira pergunta, a utilização do blog e do Facebook da biblioteca escolar para que se torne mais apelativa para alunos, professores e pais? Já referi isso, a ideia de que o Facebook pode ser animado promovendo concursos, promovendo a criação de artefactos digitais por parte dos alunos e estabelecendo também esta ideia de comunidade e a competição é sempre um elemento que parece ser importante. Como incutir na cabeça dos alunos que o plágio e o copy-paste não se podem fazer? Esta é uma pergunta também muito recorrente, que é como é que nós promovemos esta ideia de respeitar os direitos de autor entre os nossos alunos. Eu creio que uma resposta seria dando o exemplo. O que é que acontece? E contra mim falo, porventura já utilizei muitas vezes num PowerPoint uma imagem em que não referi a fonte. Ora, isso acaba por dar o exemplo aos alunos, que é, eles não precisam de fazer referência a elementos que não foram eles que criaram. Ora, esta pode ser uma forma de nós termos cuidado e respeitarmos os direitos de autor. Eu sei que é mais um assunto com o qual temos de nos preocupar, sobretudo nesta altura em que estamos sob muita pressão por causa do trabalho e por causa das indefinições, mas eu creio que esta ideia de trabalharmos os direitos do autor, se nós o fizermos. Por outro lado, quando estabelecermos algum tipo de avaliação, tem de estar claro que se os alunos copiarem, pois a nota não refletirá isso e terão eventualmente até nota 0 se não fizerem as devidas referências. Finalmente, eu acho que é importante ensiná-los a fazer referências, apesar de eu acredito que o façam constantemente e tem que ser repetido ao longo dos tempos, mas se calhar é uma daquelas ideias que é preciso repetir constantemente. Aliás, eu diria, como vocês criam conteúdos nesta altura, gostamos pelo menos de ter esse reconhecimento. Olha, eu fiz isto e alguém está a utilizar e temos esse crédito. Uma outra pergunta, ou várias perguntas, têm a ver como utilizar ou como definir conteúdos e atividades para alunos com necessidades educativas especiais. E aqui está uma pergunta para a qual eu não tenho necessariamente uma resposta, o que eu lamento imenso. Mas vi várias perguntas, portanto imagino que haja um grupo de pessoas interessada
interessados nisso, o que eu sugiro é que nos comentários possam deixar sugestões que vocês próprios já implementaram com esses alunos, e isso pode ser muito positivo. O que eu posso dizer é que se há grupo, falando em geral, generalizando, mas se há grupo onde as tecnologias para a educação e para a comunicação têm impacto, é realmente em pessoas com alguma dificuldade. Pensem, por exemplo, no uma pessoa surda-muda que, antes de existir o telemóvel e o smartphone, teria muita dificuldade em estabelecer uma comunicação com alguém à distância. E, portanto, o telemóvel faz, se calhar, mais diferença na vida de uma pessoa com dificuldade na fala e audição do que até numa pessoa em que tem essas faculdades. Depois temos várias perguntas em torno da desinformação, como eu já tinha referido também. Como podemos ter a certeza que estamos perante fake news ou desinformação? Tenho muita dificuldade em reconhecer, mesmo quando se trata de informação na minha área de docência. Ou como gerir tanta informação e tantos meios digitais em tempo de quarentena? Ora, estas questões estão relacionadas, novamente, que eu fui dando resposta, ou pelo menos deixando algumas ideias de como detectar estas notícias que são erróneas ou que são propositadamente criadas para gerar confusão. Mas ao mesmo tempo também temos aqui a quantidade de informação. Eu gosto desta imagem de estarmos perdidos no meio da rua e de pedirmos uma orientação para nos dizerem para onde ir para um determinado sítio, e de repente 20 ou 30 pessoas nos dão essa informação. É claro que não conseguimos ouvir nada e ficamos mais perdidos ainda do que estávamos antes. Portanto, eu diria que, tendo em conta a quantidade de informação que recebemos, é importante determinar quais são as nossas fontes. Que pode ser nos jornais, pode ser na comunicação social, mas também pode ser as nossas fontes nas redes sociais, as pessoas que nós seguimos. Isso vai fazer diferença na gestão dessa informação e de quais são as fontes credíveis que nós podemos utilizar. Creio que ainda temos mais 2 ou 3 minutos para uma questão. Será que a aprendizagem com e sobre os média digitais funciona? Eu creio que a resposta foi sendo dada ao longo destes slides. Na minha opinião, eu acho que é um imperativo para a escola e para a família preparar as crianças para lidar com todos estes fenómenos a que estamos a assistir, e também, ao mesmo tempo, nós verificamos que é através dos ecrãs que estamos neste momento a ensinar as nossas crianças, e se calhar esse tipo de educação que acontece já mais naturalmente fora da sala de aula pode ser um fator importante, ainda mais importante no presente e no futuro. Boas notícias, este é o slide final. Eu gostaria de terminar com estas ideias, que é uma espécie de sumário daquilo que eu fui dizendo. Tenho consciência que são muitos assuntos interligados. Uma das ideias é como gerir o uso dos ecrãs em contexto de quarentena. Se calhar abusamos um pouco, isso não é necessariamente mau. Temos que encontrar tempo para as nossas atividades, temos que manter as crianças entretidas. Se calhar numa situação normal isso não seria aconselhável. Nesta altura, se tivermos essa possibilidade, se tivermos esses dispositivos, se calhar faz sentido promover esse uso. Claro que os conteúdos podem ser mais ou menos interessantes e ao mesmo tempo também encontrar formas de desligar. O segundo aspecto é compreender o fenómeno das notícias falsas, como conseguir identificar, como lidar com a informação manipulada e como incorporar isso nas nossas disciplinas e nas nossas práticas caseiras junto dos nossos familiares também. Um terceiro aspecto que eu gostaria de realçar é ter consciência da importância de criar um perfil digital positivo e ter uma participação responsável e ética na esfera digital, que passa por de facto sermos pacientes na forma como comunicamos nas redes sociais, de respeitarmos os direitos de autor, de nos sabermos dirigir em ambientes digitais e ao mesmo tempo percebermos que nós vamos deixar uma pegada digital e que se calhar as coisas que vamos produzindo vão lá ficando e podem ser importantes no presente e até no futuro como retrospectiva, e isso é importante nomeadamente quando tentamos encontrar emprego, entre outras coisas. Finalmente, o quarto aspecto, a quarta ideia que eu considero fundamental é que é importante tirar partido dos média
para aprendizagem em ambientes formais, não formais, neste caso quando acontece uma sala de aula, quando acontece fora da sala de aula, e promover conteúdos que sejam de qualidade. Eu gostaria de dar o exemplo da escola virtual, que em boa hora criou conteúdos e os disponibilizou também de momento em acesso aberto para todos nós, e é bom percebermos que existem esses conteúdos, não temos que criar tudo de raiz e perdermos tempo quando já temos conteúdos completamente validados e com qualidade excelente que podem ser utilizados com os nossos alunos e que nos ajudam também a gerir melhor o nosso tempo. Era com este ponto que eu gostaria de terminar, naturalmente agradecendo a vossa participação, tirarem este tempo para fazerem parte desta experiência do webinar. Muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado à equipa da Escola Virtual por todo o apoio técnico, pela confiança, e até uma próxima oportunidade. Espero que fiquem bem e adeus.